Para Ricardo, a questão de quais letras usar ainda não se coloca desta forma. A decisão de quantas letras utilizar é que ainda concentra quase toda a sua atenção. Muito bem. Você sabe o que é uma lapiseira? Sabe o que é lapiseira? Então escreve aí para mim, lapiseira. Experimenta, do seu jeito. Agora lê apontando com o dedo. Lê. Lapiseira. Como? Lapiseira. Até onde vai o lá? Mostra pra mim aqui. Até onde? Põe aí na posição. Lá até aí? Lapiseira. Até onde? Agora aponta com o dedo. Não. Aqui, ó. Aponta com lápis. Cada pedacinho. Fala. Lapiseira. E essa última que você deixou aí? E aí? Essas outras que você pôs? O que você quer fazer com elas? Tirar. Tirar? Então tira. Muito bem. Agora nós vamos escrever aluno. Mostra para mim. Aluno. Agora nós vamos escrever caneta. Quantas letras você vai precisar para escrever caneta? 3. Então escreve. Lê aí para mim. Caneta. Muito bem. Agora escreve cola. Mostra para mim como você lê. Cola. Escreve lápis. Lê. Lápis. Você decidiu que precisava cortar. E não faz falta? Ele nunca tinha escrito, o Ricardo. Na hora que ele vai escrever, eu peço para ele escrever, ele diz, eu não sei escrever. Eu digo, escreve do seu jeito. Ele vai lá e põe um encadeamento de letras. Aí eu peço para ele ler. E na hora de ler, ele se dá conta, porque ele, na verdade, já tinha evoluído bastante, ele se dá conta que ele tem que fazer uma correspondência termo a termo entre pedaços do que ele estava falando e pedaços do que ele estava escrevendo. E, na verdade, a unidade, a menor unidade que é
que se ouve é a sílaba. Nós não ouvimos os fonemas. Os únicos fonemas que nós ouvimos são as vogais isoladas. As consoantes precisam de uma vogal para serem emitidas. Então, para aprender a escrever num sistema alfabético, você tem que fazer uma construção que tem uma lógica, mas que não é perceptível. Você não ouve a unidade de som que corresponde à letra. O sistema alfabético ele tem que ser deduzido logicamente. Até o sistema silábico você tem a percepção como suporte. O sistema alfabético já não faz. Aqui o primeiro exemplo da escrita do Ricardo. É. Ajuda que quando a Thelma pede ler, lembra que no primeiro caso ele escreveu um monte de letras e a Thelma falou, leia. Isso é uma ajuda, porque na mesma hora ele fez uma correspondência. Ele poderia, se ele não tivesse tão avançado, vocês acham que ele está atrasado, né? Não, ele está avançadíssimo. Se ele não tivesse tão avançado, ele faria uma leitura global, do tipo lapiseira. E aí eu ia deixar barato, porque não tem o que intervir quando o menino não tem um problema para resolver. Mas o Ricardo tinha um problema lindo, que é a entrada na hipótese silábica. Então, na hora de escrever, ele não escrevia, e até o fim da entrevista, ele não escrevia ainda guiado pela ideia de uma escrita silábica. Mas na hora de ler, a lógica não deixava ele sabia que o que se escrevia era o que se falava, não a coisa, e sim a pauta sonora. Ele se dá conta disso logo na primeira escrita. E aí ele vai trabalhando com essa situação para tentar ver como ele faz para cuidar das coisas que ele sabe que tem que cuidar. Então ele tem que variar as letras dentro da palavra, variar as escritas, não escrever duas coisas iguais. O Ricardo, ele constituiu a estrutura conceitual da escrita silábica ao longo da entrevista. Ele chega no final da entrevista já silábico. E, a partir disso, isso favorece que ele aprenda a usar as letras como representações de valores sonoros diferentes, que não é o que ele está fazendo aqui. Porque os meninos que ainda não escrevem silabicamente, eles não têm a preocupação de qual letra eu vou usar. Mas quando essa preocupação se constitui, rapidamente eles vão. Porque, na verdade, a criança trabalha o tempo todo com um conjunto de questões lógicas. Então, por exemplo, se eu escrever é pôr um conjunto de letras. Se é um conjunto de letras, uma letra só não pode ser um escrito. Eles não falam uma palavra, eles falam um escrito. Um escrito tem que ter mais do que uma letra. E se eu ponho sempre a mesma letra, também não tem nada escrito ali. Porque é sempre a mesma letra. Eu não posso ficar repetindo a mesma letra e dizer que ali tem alguma coisa que se possa ler.